aprovados! Sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel Costa, sou do sexo masculino, tenho 28 anos, olhos castanhos, sou pardo e tenho uma estatura mediana. Na aula de hoje eu estou trajando uma calça preta e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e eu vou usar uma televisão interativa para a gente fazer as nossas anotações. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nossa aula de revisão, tá? A gente vai revisar alguns conceitos lá do comecinho, então, distribuição dos elementos químicos no universo, atmosfera, composição dos gases e também as forças intermoleculares. Então, vem comigo, já pega a tua caneta e não perde nenhuma resolução das questões que tu vai acertar essa questão aí na tua prova da UEA. Então, olha só, gente. Os elementos químicos que existem na natureza, né? A gente sabe que é massa, tudo que é massa é aquilo que ocupa lugar no espaço, essa massa teve que vir de algum lugar, essa matéria teve que vir de algum lugar. Esses elementos, eles são formados, então, através de um processo chamado fusão nuclear, né? Que vai acontecer no interior do Sol e de algumas outras estrelas que têm energia suficiente para fazer isso, tá bom? Esse processo de fusão é semelhante ao que acontece com o Goku, né, e o Vegeta. Então, eles fazem ali uma fusão. É quando eu tenho duas coisas diferentes e junto. Então, nesse caso, na fusão nuclear, a gente vai ter dois átomos pequenos, dois núcleos de átomos pequenos, que ao se juntar formam uma fusão, formando aí um átomo maior, beleza? Então, olha só, gente, aqui eu tenho um exemplo em que nós temos, né, e essa imagem já caiu na prova da UEA, a gente tem aqui um átomo de hidrogênio contendo um próton, né, e um nêutron, e eu tenho aqui outro átomo de hidrogênio, que eles são isótopos, né, tem o mesmo número de prótons, mas diferem aí na massa. Então eu tenho aqui, ó, dois nêutrons, né, e um próton. Eles se juntam com o calor fornecido pelas estrelas, formando então um novo átomo com um núcleo maior, que nesse caso aí é o átomo de hélio, beleza? Então olha só, gente, com isso nós vamos responder nossa primeira pergunta, que diz o seguinte: como os elementos químicos mais pesados que o hidrogênio e hélio são formados no universo? Letra A. Os elementos pesados são formados exclusivamente no momento do Big Bang e permanecem inalterados desde então? Letra B. Através da fusão nuclear em astros, como cometas e asteroides, que continuamente enriquecem o espaço interestelar com novos elementos. Letra C. Por meio dos processos nucleares em estrelas, onde a fusão nuclear nos núcleos estelares transforma hidrogênio em hélio e em estágios mais avançados cria elementos como carbono e oxigênio. Letra D. Os elementos químicos mais pesados surgem espontaneamente nas nebulosas de gás e poeira sem a necessidade de processos nucleares. Ou letra E. Apenas na atmosfera dos planetas, onde as condições espaciais permitem a formação de elementos pesados por reações químicas e simples. Então aí, ó, só da gente ler essa questão, tu já matou, né, pessoal? A letra A está incorreta porque eles não são formados exclusivamente no Big Bang, senão a gente precisaria aí de outro Big Bang para continuar tendo elementos mais pesados, né? Nós temos, através da fusão nuclear em astros, como cometas e asteroides, será, pessoal? Ou seria por meio de processos nucleares em estrelas, onde a fusão nuclear nos núcleos estelares transforma hidrogênio em hélio, né? A gente viu isso na nossa explicação, portanto, a gente vai aí marcar a letra C como a correta, beleza? Por meio de processos nucleares em estrelas, onde a fusão nuclear nos núcleos estelares transforma hidrogênio em hélio. Então, eu junto dois núcleos pequenos, faço o maior, né? E assim sucessivamente. Pego esse núcleo de hélio, bombardeio com mais prótons, né, através da energia do Sol e crio um elemento maior. E assim sucessivamente. Pessoal, essas estrelas aí, a questão está dando elementos como carbono e oxigênio, mas vale ressaltar que a gente consegue ali ter até o átomo de ferro. A partir daí, já não é mais possível ter esses elementos a partir da fusão nuclear no interior das estrelas. A gente vai ter outros processos, beleza? Então, olha só, gente. Aí, esses elementos que são formados, né, eles são acumulados no universo com o passar dos anos. E esse acúmulo do universo se dá por diversos fatores, beleza? Entre eles,
A densidade desses elementos químicos, por exemplo, a gente sabe que no núcleo da Terra, no meio da nossa Terra, tem muito átomo de ferro e níquel também, né? Que estão em constante aquecimento lá dentro, né? Que fazem a nossa gravidade. E aí, pessoal, conforme a gente vai aumentando ou saindo mais para fora desse núcleo da Terra, a densidade dos elementos químicos vai diminuindo. Inclusive, acima da Terra também tem substâncias com elementos químicos, né? Que é aqui onde eu não vejo, né? Mas aqui eu estou respirando ar atmosférico. Então, a atmosfera, pessoal, vai ser exatamente a camada de gases que envolve a nossa Terra e ela é essencial para a manutenção da vida no planeta, beleza? Então, olha aqui, eu trouxe para vocês a estratificação da atmosfera, né? Ela é dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e também, na última camada, a exoesfera, beleza? Gente, os gases eles vão se acumular de acordo com a sua densidade. Então, os gases mais leves, né, eles vão tender a ficar lá em cima e os gases mais pesados vão tender a ficar mais próximos da Terra. Isso, né, vamos aí relacionar leve, baixa densidade, pesado, alta densidade. Então, os gases mais densos vão ficar aqui perto, beleza? E a UEA vai te cobrar isso aí, vai te cobrar que tu saiba qual é a composição química dessa atmosfera. Então, de forma geral, a gente costuma achar, né, pessoal, que a nossa atmosfera é constituída de oxigênio, porque o ser humano respira oxigênio. Tem oxigênio, mas ele não é o principal gás que constitui a nossa atmosfera. O gás em maior quantidade é, na verdade, o nitrogênio, né? Aproximadamente 78%. Depois tem o oxigênio, aproximadamente 21%. E outros gases, como argônio e dióxido de carbono. Argônio é um gás nobre, né? E o dióxido de carbono, ele é proveniente tanto da respiração celular dos animais, quanto também das ações antrópicas do homem, né? Quando os seres humanos começam ali a queimar e produzir CO2. Esse gás fica preso na nossa atmosfera. Pessoal, por que essa composição ela não muda significativamente, né? A gente tem aí uma composição constante dos elementos químicos que estão na natureza. Lei da conservação das massas, tá? Então a gente tem aí diversos ciclos, embora agora a gente esteja desequilibrando o ciclo do CO2, por exemplo, quando a gente passa a queimar muitos combustíveis fósseis, beleza? Então, olha só, pessoal, a segunda questão diz o seguinte: conhecer a composição química da atmosfera é muito importante para entender uma série de fenômenos físicos, químicos e biológicos, tais como efeito estufa, poluição atmosférica, chuva ácidas e mudanças climáticas. Aí ele dá os elementos químicos, os números atômicos e as massas atômicas de cada elemento que pode fazer parte aí da nossa atmosfera, beleza? A pergunta vai fazer o seguinte, vai te cobrar o seguinte: considerando a composição química da atmosfera, assinale a opção que apresenta corretamente as 4 principais constituintes do ar seco na troposfera, que é a camada mais baixa, né, da nossa atmosfera terrestre, a região em que vivemos e onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, com suas respectivas concentrações em porcentagem e volume. Então tem letra A, nitrogênio 20%, oxigênio 78%, argônio e ozônio 38%. Essa tu já mata, tu já sabe que oxigênio não é o que está em maior quantidade. Letra B, nitrogênio 78%, oxigênio 20,9%, ozônio e dióxido de carbono. Ozônio tu já mata, que ele não está aqui na troposfera. Nitrogênio 78%, oxigênio 20%, argônio 0,93% e dióxido de carbono 0,038%. Então, aí, pessoal, essa questão tá legal. Portanto, a nossa resolução vai dar a letra C. Nitrogênio 78%, oxigênio 20%, argônio 0,93% e dióxido de carbono 0,039%. Nota que a gente arredondou, né? 78% nitrogênio, 21% oxigênio. Beleza? Pessoal, quando esses elementos químicos estão na natureza, né, formando as substâncias, a gente vai ter que essas substâncias, para elas se manterem presas uma nas outras, elas vão precisar de forças intermoleculares.
Bom, e essas forças ela vai depender do tipo de substância que está interagindo, né? A primeira força intermolecular que a gente vai ver aqui são as ligações de hidrogênio, que é quando eu tenho o hidrogênio de uma substância ligado, interagindo, né, através de uma força, com o flúor, oxigênio ou nitrogênio de outra substância. Então, toda vez que você vê hidrogênio de uma substância com FON, né, flúor, oxigênio e nitrogênio, você já sabe que é ligação de hidrogênio. A segunda força intermolecular que a gente vê é dipolo-dipolo, né, e ela vai sempre ocorrer entre moléculas que são polares, onde eu tenho carga parcial positiva e carga parcial negativa. Primeiro eu verifico se a molécula é polar, né, se ela tem um momento de polo, e depois a gente vai analisar se a gente vai ter ali cargas parciais que podem interagir, positivo com negativo, beleza? Lembrando que na molécula de HCl, o cloro, por exemplo, ele é muito mais eletronegativo, então ele vai puxar o elétron do hidrogênio para perto dele, e aí que há a formação de um dipolo, porque o cloro fica muito negativo e o hidrogênio fica bem positivo. Assim ele pode interagir com outra molécula de uma mesma substância, né? Ou substâncias diferentes também. Então, pessoal, olha só, a última é a dispersão de London, tá? Ela também é chamada de forças de Van der Waals, né? Que a gente considera, na verdade, ela sendo uma das forças mais fracas, porque ela acontece apenas em moléculas apolares, tá? Então, para identificar, elas vão estar presentes em todas as moléculas que são apolares, ou seja, que não tem polo, beleza? Então, normalmente, as moléculas gasosas, elas vão interagir entre si através das forças de dispersão de London. E é só uma dica aqui, a molécula ela vai ter distribuição desigual de elétrons, então ela vai ser polar. Se ela tem distribuição igual, ela é apolar, beleza? Pessoal, nossa última questão aqui chegando, e ela diz o seguinte: uma alternativa encontrada nos grandes centros urbanos para se evitar que pessoas desorientadas urinem nos muros de casas e estabelecimentos comerciais é revertir esses muros com um tipo de tinta que repele a urina e assim devolve a urina aos seus verdadeiros donos. A figura a seguir apresenta duas representações para esse tipo de revestimento. Você já vai ver aqui, ó, que isso daqui não tem polo, é apolar, né? E você já vai ver aqui, ó, que o oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então o oxigênio vai estar parcialmente negativo, né? E o hidrogênio vai estar parcialmente positivo, beleza? Portanto, a nossa resposta vai ser qual, pessoal? Qual dessas forças intermoleculares vai atuar entre a parede e a água, né? Os revestimentos representados em 1 e 2 apresentam a mesma eficiência em devolver a urina, porque ambos representam o mesmo número de átomos na cadeia carbônica. Letra B, o revestimento apresentado em 1 é mais eficiente para devolver a urina, porque a cadeia carbônica é hidrofóbica e repele a urina. Portanto, temos na nossa questão letra B, beleza? Então, pessoal, olha só, agora a Manu vai ter uma pergunta para a gente encerrar a nossa aula e eu vou tirar as dúvidas da Manu. Oi, Manu, qual é a sua dúvida? Professor, como essas forças afetam o ponto de ebulição das substâncias? Muito bem, Manu. Olha só, pessoal, quanto mais forte a interação intermolecular, maior vai ser o ponto de ebulição, porque mais energia vai ser necessária para separar as moléculas da fase líquida, por exemplo, para a fase gasosa. Então, aprovados, na nossa aula de hoje, a gente viu a distribuição dos elementos químicos no universo e como eles são formados. Vimos também a composição química da atmosfera, quais gases estão presentes, na nossa troposfera. E, por último, as forças intermoleculares, que são aí assuntos importantíssimos para o vestibular da UEA. E se quiser ser aprovado mesmo, não esquece de baixar o aplicativo do Preveste, o EA, e seguir a gente em todas as redes sociais para você não perder nenhuma novidade. Então eu fico nessa e até a próxima!